Olá, bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou estar passando aqui sobre o assunto de cálculos com horas, né? E para a gente exemplificar isso, eu vou estar usando essa planilha que eu tenho de espelho de ponto, onde a gente vai estar fazendo alguns cálculos com horário, né? Então, o que é a ideia aqui? Eu preciso calcular o total de horas trabalhadas, o total de horas extras e o total de horas faltas. E no final ele tem que me dar uma soma de total de horas, né? Quanto que eu trabalhei no mês, quanto de hora extra que eu fiz no mês, quanto de hora falta que eu fiz no mês. Então, vou lançar alguns valores aqui fictícios, né? Então, no período 1 eu entrei às 8 horas, saí às 11h30, depois eu voltei às 13 e saí às 18h10. Então, qual que é o total de hora que eu trabalhado, né? Então eu tenho que descobrir quanto que eu trabalhei no período 1, quanto que eu trabalhei no período 2 e somar os dois horários. Então é um cálculo simples. Então eu quero saber do período 1 quanto que eu trabalhei, pego a saída menos a entrada, mais quanto que eu trabalhei no período 2, a saída menos a entrada. E aqui eu tenho o total de horas que eu trabalhei nesse dia. Trabalhei 8 horas e 40 minutos. Preciso calcular a hora extra. O que é a hora extra? Por dia, eu devo, minha carga horária de trabalho é 8 horas. Então, quanto que passou de horas nesse meu dia? Então, simples. Parece simples. Basta eu pegar o total trabalhado menos o total de hora por dia, que eu vou ter lá as horas. Porém, tem um detalhe importante, que é quando eu não chego nesse horário aqui. Por exemplo, eu deveria trabalhar 8 horas por dia, porém eu trabalhei só 7 horas. Por exemplo, vamos supor que nesse dia aconteceu algum problema, eu tive que sair às 10h30. Nesse caso, o meu cálculo ele fura, né? Ele dá um problema. Ou seja, ele dá uma hora negativa, e hora negativa não existe. Então, qual que é a alternativa? Eu usar uma função aqui antes para eu tratar meu resultado. Então, o que é a ideia? Primeiro eu vou verificar se o resultado desse cálculo, então vou usar mais um parênteses aqui, se o resultado desse cálculo for menor que zero, ou seja, eu não cheguei não ultrapassei aquele horário ali, o que vai acontecer? Eu vou preencher com o valor zero. Caso contrário, eu vou fazer o cálculo. Menos isso. Vamos ver se vai ser bem essa lógica mesmo. Então ele deu zero. Por quê? Porque meu total de horas aqui deu menor do que 8. Vamos validar isso colocando aqui um valor que está 11h30. Nesse caso ele vai calcular aqui minha hora extra. Certo? A hora falta, eu preciso de saber, voltando ao caso anterior, quando eu verifico que eu não cheguei nessa quantidade de horas, ou seja, eu trabalhei 7 horas e 40 minutos. Quanto que faltou para eu chegar nesse horário aqui? Então, ele vai ser quase esse daqui, quase essa hora extra. Então, o que eu vou fazer? Vou até copiar aqui para a gente andar mais rápido. Eu vou inverter algumas coisas aqui. Então, se esse cálculo for maior que zero,
eu vou calcular as horas que eu tinha que trabalhar menos a hora trabalhada, certo? Caso contrário, ponto e vírgula, vai me mostrar esse valor zerado ali, certo? Então, ou seja, horas faltas. Faltou 20 minutos para eu completar a minha jornada aqui, correto? E isso eu posso fazer com todas essas células aqui. Então, para agilizar aqui, deixa eu copiar isso aqui. Lembrando que, se eu tentar copiar aqui, minha fórmula vai sair furada. Por quê? Eu pego um valor fixo. Né? Qual que é o valor fixo? A quantidade de horas por dia que eu trabalho. Então, nesse caso, eu vou ter que usar a nossa trava aqui, o cifrão, para que eu possa fazer a cópia da fórmula ali sem ter nenhum problema. Certo? Tá aqui. Aqui é a mesma coisa, eu também uso um valor fixo. Então, eu vou usar a trava aqui. Posso fazer a cópia aqui, tranquilo. Note que aqui ele ainda ficou horas faltas 8 horas, certo? Por quê? Eu não trabalhei nenhuma hora naquele dia. Então a gente pode estar tratando isso daqui também, né? Para a nossa planilha ficar com a informação correta, né? Porque se eu não trabalhei nesse dia aqui ainda, eu não posso ter horas falta. Minha hora falta é 0. Então, como que eu vou fazer isso? Eu posso usar uma outra fórmula se alinhado aqui. Então, eu vou verificar se o total de horas for maior que 0, ou seja, se eu trabalhei, ele vai verificar essa informação. Caso contrário, eu vou deixar o campo zerado. Então vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Vai ficar tudo zerado. Certo? Eu quero saber o total trabalhado, o total de horas extras e o total de horas faltas. Então o que eu tenho que fazer? Uma soma. Uma simples soma. Também aqui soma. Aqui não pegou. Seleciono todas as horas extras. Somo. Seleciono todas as horas faltas. Então, nesse momento, eu tenho lançado total de horas trabalhadas 7 horas e 40, total de horas extras 0 e total de horas faltas 20. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simular aqui alguns lançamentos, né, aleatórios, só para a gente validar ali os resultados. Então, vamos lá. Sai às 12, às 13, sai às 18. Então, aqui eu tive 1 hora de almoço, saí 10 minutos a mais, trabalhei 9 horas e 10 no dia. Como minha jornada é de 8 horas, eu calculou 1 hora e 10 de hora extra. E nenhuma de hora falta. Certo? Eu vou copiar essa informação aqui só para a gente estar simulando mesmo o resultado ali no final. Então, qual que é a maior dificuldade nesse caso de soma de horas? Você pode notar aqui que eu trabalhei pelo menos 9 horas por dia aqui na nossa simulação. E aqui no final o resultado deu 18 horas e 40 minutos. Mas se eu somar essa quantidade de horas, não vai dar esse resultado. Então, por que isso acontece? Porque a cada 24 horas, ele acrescenta um dia, em vez de adicionar 1 hora. Então, para não acontecer isso, a gente tem uma formatação aqui que pode ser realizada. Então, o que a gente faz? Vem aqui na formatação de horas e a gente vai usar esse formato aqui.
que é esse formato aqui? Ele aceita valores maiores que 24 horas. Ok? Então, na verdade, a soma de todas essas horas trabalhadas vai dar esse valor aqui, 282 horas e 40 minutos. Mesma coisa eu posso fazer para o total de horas extras. Então, você pode ver aqui que deu uma quantidade enorme de horas extras. Não foram só 11 horas extras, né? Se você somar aqui na calculadora vai dar muito mais. Mas, novamente, ele deu o resultado 11 porque, passado 24 horas, ele acrescenta um dia, ele não acrescenta mais a hora. Então, vou fazer a mesma coisa, ou eu posso vir aqui, ou eu posso copiar o formato desse daqui, do jeito que fica mais fácil aí para vocês. Vem aqui também, escolha esse formato. Então, 35 horas extras. E eu já posso deixar este aqui também configurado, caso dê horas faltas maior que 24 horas, ele já vai colocar ali para mim, certo? Então, o segredo de cálculo de horas para você ter o resultado exatamente em horas é a formatação. Então, a dica principal aí desse vídeo é o que? Sempre que você for calcular horas que dê mais de 24 horas, você pode estar utilizando esse formato aqui na sua célula, que você vai ter o resultado correto aí no formato de horas. Espero ter ajudado vocês aí com os problemas do dia a dia de vocês. E quem precisar dessa planilha aqui, né, aí para você estar controlando suas horas ou estar marcando aí o seu trabalho no dia a dia, você pode estar me solicitando aí nos comentários, né, que eu passo para vocês uma boa aí, sem problemas, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.